fazer o que fizeram com um bebê que não entende nada. Isso só poderia acontecer no Brasil. Viver em um país estrangeiro é um desafio imenso, especialmente para pais com filhos pequenos. A dificuldade parece dobrar, cada dia trazendo uma nova prova de resistência. A protagonista desta história, Mariana, mãe de um menino de 8 meses, descobriu uma faceta do povo brasileiro que mudou sua vida para sempre. A experiência dela, compartilhada online, ressoou de forma poderosa, gerando uma onda de reações ao redor do mundo. Esta é a história dela. Mariana, seu marido Lucas e o pequeno Léo, prestes a completar 8 meses, formavam uma família unida. Antes de se casar, ela tinha uma carreira promissora em um banco, mas seu sonho sempre foi se dedicar à família. Então ela pediu demissão, ansiosa por construir um lar e cuidar dos seus. Um ano após o casamento, Léo nasceu, e para o casal, ele era a criatura mais preciosa do universo. Enquanto Lucas saía para o trabalho, Mariana esperava aproveitar os dias a sós com seu filho. No entanto, à medida que Léo crescia, sua personalidade se tornava mais forte e seu choro, um som potente que ecoava pela casa. O volume impressionante do choro de Léo angustiava Mariana, mas ao mesmo tempo, um amor avassalador e uma ansiedade paralisante coexistiam em seu coração. Ela amava cada centímetro do seu filho, mas se sentia completamente perdida diante de suas crises de choro intermináveis. Foi nessa fase, quando Léo tinha cerca de 8 meses, que uma notícia inesperada chegou. Lucas havia sido transferido para a filial de sua empresa no Brasil. A princípio, ele considerou a possibilidade de ir sozinho, deixando Mariana e o bebê em casa. Mas para Mariana, a ideia de viver separada do marido era insuportável. Ela não hesitou. Decidiu que a família iria unida para o Brasil. Mariana sempre teve uma certa curiosidade pela cultura brasileira. Já tinha lido livros e visto documentários sobre o país, mas nunca havia tido a chance de visitá-lo. Ela sabia, no fundo, que suas expectativas e costumes poderiam não se aplicar em um país estrangeiro. Estava preparada para o choque cultural, para as inevitáveis diferenças. Ainda assim, uma parte dela se sentia apreensiva, imaginando quão profundas seriam essas diferenças. Contudo, quando soube que a empresa já havia providenciado uma casa para eles em São Paulo, a animação começou a superar o medo. Com todos os preparativos concluídos, o dia da partida finalmente chegou. A primeira grande viagem com o bebê seria para o outro lado do mundo. Na manhã da partida, um turbilhão de emoções a dominava, a ansiedade pelo desconhecido e a expectativa de uma nova vida. Para seu alívio, Léo estava de ótimo humor, sorrindo para ela e para Lucas. Que ele continue assim, calminho, durante todo o voo, ela rezou em silêncio enquanto se dirigiam ao aeroporto. Ao chegarem, Léo dormia profundamente. Eles embarcaram no avião com um suspiro de alívio. Mas, no exato momento em que o avião decolou, o rugido dos motores e a visão de um cenário completamente novo despertaram o bebê. Ele entrou em pânico. Um choro agudo e desesperado tomou conta da cabine. Lucas e Mariana tentaram de tudo para acalmá-lo, mas nada funcionava. O choro só se intensificava. Naquele instante, Mariana sentiu uma vontade avassaladora de fugir, de desaparecer, mas estava presa a 10.000 metros de altura, sem ter para onde correr. As lágrimas começaram a brotar em seus olhos, e talvez essa angústia tenha se transmitido para o bebê, pois o choro dele se tornou ainda mais estridente, vibrando por toda a aeronave. O casal, à beira do desespero, tentava embalar e acalmar o filho quando uma mulher se aproximou. A mulher falava em um idioma que Mariana não entendia, seu rosto contorcido em uma carranca de desaprovação. Mariana percebeu que era português. Sem saber o que dizer, ela apenas repetia em inglês com a voz trêmula, "I'm sorry. I'm so sorry." Mas não importava quantas vezes ela se desculpasse, a mulher continuava a apontar para eles, repreendendo-os em um tom cada vez mais agressivo. Lucas também tentou intervir em inglês. "Estamos fazendo o nosso melhor para acalmá-lo. Pedimos desculpas, mas por favor, tenha um pouco de paciência." A resposta da mulher foi um jorro de palavras ainda mais altas e rápidas na direção dele. Embora não entendessem o que ela dizia, a mensagem era clara: façam esse bebê calar a boca de qualquer jeito. Se houvesse um jeito, eles o fariam. Mariana e Lucas sabiam perfeitamente que as pessoas em um avião queriam silêncio para descansar ou trabalhar. Compreendiam que o choro do filho era um incômodo, mas estavam de mãos atadas.
Léo estava em um estado de colapso emocional, e tudo o que podiam fazer era esperar que a crise passasse. O que diabos eles estão pensando? Essa era, sem dúvida, a pergunta que pairava na mente dos outros passageiros. Mariana e Lucas não conseguiram relaxar por um segundo durante todo o voo. Chegaram ao seu destino completamente exaustos física e mentalmente. Ainda assim, reuniram as forças que lhes restavam para encontrar um táxi que os levasse ao seu novo lar. Lucas fez um sinal e o primeiro carro da fila de táxis brancos parou em frente a eles. O motorista, um senhor de cabelos grisalhos e sorriso fácil, desceu do carro, abriu a porta para eles com um gesto acolhedor e os ajudou a guardar as malas no porta-malas. Quando Mariana se acomodou no banco de trás com Léo no colo, pronta para fechar a porta, o motorista se inclinou e abriu um sorriso radiante para o bebê. Ele parecia falar um pouco de inglês. Depois que Lucas informou o endereço, o motorista disse com uma risada, "Thank you." E perguntou, "Estão com pressa?" Lucas respondeu que não e o motorista então falou, "Ótimo. Então vamos devagar com segurança." Lucas comentaria mais tarde que aquele gesto, aquela preocupação, era claramente por causa do bebê. Fiel à sua palavra, o motorista dirigiu de forma suave e constante, sem freadas bruscas ou curvas fechadas. Ao chegarem ao destino, Lucas quis dar uma gorjeta para agradecer pelo cuidado, mas o motorista a recusou, balançando a mão. "Isso eu não posso aceitar. No Brasil, o senhor só precisa pagar o que está no taxímetro. Não precisa de gorjeta, não." Mariana recordaria mais tarde, no meu país, eu nunca tinha encontrado um motorista tão gentil e caloroso, e ainda por cima que recusasse uma gorjeta. A hospitalidade brasileira me tocou profundamente. Naquele momento, senti que talvez as palavras de agradecimento fossem mais valiosas que o dinheiro, e me senti um pouco envergonhada. Então, agradeci a ele novamente do fundo do meu coração. Finalmente a família entrou em sua nova casa. Um colega de trabalho de Lucas os aguardava para dar as orientações necessárias. Ele também foi extremamente gentil. Quando Léo começou a ficar um pouco agitado, o colega disse, "Vamos parar por aqui por hoje. Vocês devem estar exaustos. Por favor, descansem." E assim, eles decidiram tirar um tempo para se recuperar. Depois de um breve descanso, sentiram as forças voltarem. "Estou com fome. Vamos comer alguma coisa?" Sugeriu Lucas, pegando o celular para procurar restaurantes próximos. "Que tal este aqui?" ele propôs. O lugar era um pequeno restaurante familiar com um ar nostálgico e acolhedor. "Eu sempre quis que você provasse a comida brasileira de verdade", disse Lucas, enquanto guiava Mariana e Léo para dentro do estabelecimento. Assim que entraram, uma mulher, que os outros clientes chamavam de Dona Elza, aproximou-se com 2 copos de guaraná gelado. A bebida inesperada deixou Mariana em pânico, achando que havia pedido algo sem perceber. Vendo sua aflição, Lucas explicou à proprietária que eles não tinham feito nenhum pedido. Dona Elza sorriu e disse algo que Lucas traduziu, "É por conta da casa, um agrado para vocês. Não se preocupem." Ela colocou os copos na mesa. Olhando ao redor, Mariana notou que todas as outras mesas também tinham as mesmas bebidas. Parecia ser um costume local, aceito com naturalidade por todos. Das mãos de Dona Elza, receberam um cardápio e Mariana começou a pensar no que pedir. Com a ajuda de Lucas e seu celular para traduzir os pratos, ela decidiu experimentar a famosa feijoada. Pouco tempo depois, um aroma delicioso invadiu o ambiente e os pratos foram servidos. O cheiro irresistível despertou Léo, que dormia ao lado. E assim que abriu os olhos, ele começou a chorar. O volume era tão intenso quanto no avião, e o pânico daquela experiência traumática voltou a assombrar Mariana e Lucas. Com medo de encarar a reação dos outros clientes, Mariana baixou a cabeça, tremendo. Foi quando Dona Elza se aproximou da mesa deles. Mariana encolheu-se, esperando ser repreendida e expulsa do restaurante. Mas, para sua surpresa, a mulher fez um sinal de ok, com as mãos e disse algo com um sorriso terno no rosto. Ela não parecia nem um pouco irritada. Um jovem sentado em uma mesa próxima, percebendo a situação, traduziu as palavras de Dona Elza para o inglês. Ela disse, "Chorar é o trabalho de um bebê, não é? Ele deve estar com fome. Esperem só um minutinho." Pouco depois, Dona Elza voltou com uma pequena tigela. O mesmo jovem traduziu novamente, "Isso se chama caldinho de feijão. Foi feito bem molinho e com pouco tempero, para que o bebê possa comer."
Se não se importarem, por favor, deem um pouco a ele. Na tigela infantil, havia um caldo escuro e cremoso. Mariana nunca tinha visto nada parecido e ficou um momento olhando, hesitante. Vendo sua expressão, Dona Elsa pegou outra tigela e separou um pouco da feijoada de Mariana. Se não se importar, a mamãe pode provar primeiro, o jovem traduziu. É normal que uma mãe se preocupe com o que dá ao seu filho. Desculpe se te deixei preocupada, Dona Elsa parecia dizer, com um ar de desculpas. Mariana imediatamente provou uma colherada do caldinho. Era saboroso, reconfortante e suave. É delicioso, disse ela. Dona Elsa sorriu, aliviada. Que bom! Então Mariana levou a colher à boca de Léo. O bebê começou a comer avidamente, devorando tudo em questão de segundos. Satisfeito, ele adormeceu novamente. Só então Mariana e Lucas puderam finalmente desfrutar de sua refeição em paz. A primeira feijoada que provaram foi uma revelação. O sabor rico dos grãos, a carne macia, a farofa crocante e a couve refogada formavam uma combinação perfeita. Era uma refeição farta e incrivelmente saborosa. O marido de Dona Elsa, o cozinheiro, saiu da cozinha, olhou para o bebê adormecido e disse com os olhos semicerrados, que bonitinho, coisa mais linda. Um choro tão forte assim significa que ele é cheio de vida, o jovem tradutor comentou. Esse menino vai longe. Aqui no Brasil, o choro de um bebê é normal. Ninguém se importa de verdade. Por favor, fiquem à vontade e aproveitem a refeição. Ele continuou a ajudar na comunicação até que Mariana e Lucas terminaram de comer e pagaram a conta. Ao final, quando o casal agradeceu ao jovem por sua ajuda, ele lhes ensinou uma frase: quando alguém precisa, a gente se ajuda. O significado era simples e profundo: se você vir alguém em apuros, ajude. Porque um dia, quando você precisar, alguém também irá te ajudar. Ele explicou que essa filosofia se aplica a todos, família, amigos e até mesmo estranhos. A expressão "a gente se ajuda" também era uma forma de gentileza, para que a pessoa que recebe a ajuda não se sinta constrangida ou em dívida. Que pensamento maravilhoso, tão humano e cheio de compaixão. Tocada por essa gentileza e calor humano, a família de Mariana começou sua vida no Brasil com o coração cheio de felicidade. Nos meses que se seguiram, ela testemunhou essa atitude repetidas vezes. Mesmo quando Léo chorava em lojas ou cafés, os funcionários e os clientes ao redor, em vez de se irritarem, diziam coisas como, que fofo, ou que criança cheia de energia. Mariana quase nunca via alguém fazer uma expressão de desgosto para uma criança chorando em público. Se alguém se sentia incomodado, simplesmente se afastava discretamente, sem nunca fazer uma reclamação. A maioria das pessoas, ao ver um bebê, abria um sorriso. Uma vez, enquanto Mariana tentava equilibrar Léo em um braço e uma cesta de compras no outro, uma mulher desconhecida trouxe um carrinho de bebê para ela, dizendo: aqui, querida, coloque ele aqui para ficar mais confortável. Outras vezes, quando ela se atrapalhava com o sistema de autoatendimento em uma loja, sempre aparecia alguém para oferecer ajuda. Ficou surpresa ao descobrir que as estações de metrô e os shoppings tinham banheiros femininos equipados com trocadores de fraldas e cadeirinhas para bebês. Lucas contou espantado que até mesmo os banheiros masculinos possuíam essas instalações. Os grandes shoppings tinham fraldários completos com poltronas de amamentação, água quente para preparar mamadeiras e até micro-ondas. Eram instalações que se assemelhavam às de um hotel de luxo, espalhadas por toda a cidade. Essa conveniência e conforto emocionaram o casal repetidamente. Logo, o restaurante de Dona Elsa se tornou um ponto de encontro regular para eles. Um dia, quando Mariana expressou sua gratidão a Dona Elsa pelo que ela havia feito na primeira noite, a mulher simplesmente acariciou a cabeça de Léo e disse: criança é um tesouro. Não precisa se preocupar com nada. Uma criança não pertence apenas aos pais, é responsabilidade de toda a sociedade criá-la. Até então, Mariana e Lucas acreditavam que a responsabilidade por um filho era exclusivamente dos pais, um fardo a ser carregado sozinhos. Mas no Brasil, ela descobriu uma mentalidade diferente, a de que até mesmo os filhos dos outros devem ser cuidados e acolhidos por todos, com gentileza e apoio mútuo. Meses antes, quando soube da transferência de Lucas, Mariana não via necessidade de aprender português ou de interagir com os brasileiros. Ela imaginava que as diferenças culturais seriam tão grandes que seria impossível se adaptar. Mas depois de experimentar em primeira mão o calor e a bondade do povo,
Um desejo de conhecer mais sobre o Brasil floresceu em seu coração. Quando ela compartilhou esse sentimento com Lucas, Dona Elsa interveio e pediu ao jovem que os ajudou naquela primeira noite, Pedro, que lhes ensinasse português. E assim Mariana e Lucas começaram a ter aulas de português em uma mesa no restaurante de Dona Elsa. Quando levavam Léo no carrinho, a própria Dona Elsa ou outros clientes se revezavam para cuidar dele, permitindo que o casal se concentrasse nos estudos. Após as aulas, todos jantavam juntos a deliciosa comida do restaurante. Para Mariana, essa experiência se tornou um tesouro inestimável. O período de transferência de Lucas está chegando ao fim, mas agora, ela deseja mais do que tudo ficar no Brasil. Com o mesmo sentimento, ele está negociando com sua empresa a possibilidade de estender sua permanência no país que os acolheu de braços abertos. A história de Mariana termina aqui. Sobre este relato, algumas reações do exterior merecem ser mencionadas. O que é considerado normal no Brasil é visto como um grande gesto em outros países. Ouvi dizer que os brasileiros são muito gentis e calorosos. Quero muito visitar o Brasil um dia. Embora nem todos sejam gentis. Tenho a impressão de que a maioria dos brasileiros é muito acolhedora. A capacidade de tratar o choro de um bebê como algo natural é um alívio imenso para quem está criando um filho. A frase "a gente se ajuda" é maravilhosa. São palavras como essa que nos dão coragem para pedir ajuda. Isso é algo especial do Brasil. No Brasil, as crianças são consideradas tesouros. Para uma mãe, isso é incrivelmente reconfortante. A impressão de que os brasileiros são gentis e a forma como lidam com as crianças parecem surpreender as pessoas de fora. A língua portuguesa, cheia de expressões de afeto, e o espírito comunitário de valorizar as crianças são coisas que aquecem o coração. Que possamos sempre manter esse coração generoso e continuar a ser um povo disposto a agir para ajudar o próximo. Obrigado por ouvir. Se você se orgulha de ser brasileiro, inscreva-se no canal.